Paulo, os apóstolos, executassem, certo? Uma coisa que a gente deve entender, não estamos assumindo muito isso nas células, tá? E naquele tempo tinha tantas religiões, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Todos não diziam ser de Deus? Sim. Todos não diziam ser de Deus? Sim. Hã? Sim. Mas eram todos de Deus? Não. Não. Mas todos diziam ser de Deus. Mas vejam bem que Deus confiou o Evangelho aos apóstolos, a quem Ele escolheu. Não, tem que providenciar essas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem que providenciar, então, irmãos. Vamos providenciar essas. Deixar um monte de bateria aqui, daí não tem esse problema mais, né? A falha é da gente mesmo, né? Porque a gente. Vamos comprar, deixar a bateria aqui, daí estragou uma, já tem outra ali, certinho, né? Glória a Deus. Então, irmãos, a importância de nós assumirmos aquilo que Deus nos confiou. Imagina os apóstolos naquele tempo, se eles ficassem, mas é só nós, porque ninguém, absolutamente ninguém, aceitavam assim, não, era com luta, era com dificuldade, porque eram os 12, era eles, e todos os demais tinham que pregar aquilo que eles enviavam por cartas. Estão entendendo? Porque eles não podiam de si mesmo fazer alguma coisa, porque era um período em que Deus levanta eles, incumbiu eles, te levar uma mensagem que não era entendida, compreendida por aqueles que ouviam, sabe? Então tinha muitos líderes naquele tempo que falavam em Deus, trazia as leis, trazia as escrituras em suas mãos, eram os defensores da palavra, não era assim? Pois o próprio Jesus, quando prega para aquele povo, ele disse: vocês examinam as escrituras, porque vocês cuidam realmente. Por que eles examinavam as escrituras? Porque a vida eterna dependia deles entender e compreender aquilo que eles liam. Então Jesus disse: vocês examinam porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e é ela que testifica de mim. Então, em outras palavras, Jesus quer dizer o seguinte: mas leia bem, preste bem atenção no que vocês estão lendo, porque vocês estão lendo as escrituras que falam de mim, quando eles estavam rejeitando a Jesus. Então o perigo das pessoas que têm as escrituras em suas mãos, e todos têm, porque todos cuidam que a vida eterna depende delas, não somente ler, mas entender o que estão lendo. E por isso todos têm a mesma escritura nas suas mãos, a mesma. Mas para lá, se sobre o mesmo assunto eu tenho uma fé diferente da fé que outros que têm a mesma escritura têm, a dupla interpretação acerca do mesmo assunto, alguém está errado, não pode, os dois estão certos, sendo que o assunto é o mesmo. Isso é fé. Por quê? Prega a palavra e alguém vai crer. Crer em Jesus, inclusive, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender: crer em Jesus é crer no quê? No que Ele disse. Mas eu preciso saber o que Ele falou, eu preciso entender o que Ele falou, porque muitos naquele tempo não entendiam, e muitas vezes não entendiam porque não paravam para ouvir. Jesus mesmo falou: vocês não entendem a minha língua porque vocês não param para ouvir. Tem que se deter, tem que parar, tem que ouvir, porque o Evangelho para a salvação, para a vida eterna, ele é minucioso, é algo que depende de raciocínio, não é algo assim, mas para a pessoa ouvir, aceita Jesus, não é assim. Não, tem pessoas que às vezes ficam tempo na igreja e não entende nada. Quem está compreendendo também? Sim, quando as pessoas chegam para mim e falam: pastor, sobre isso, eu disse: meu Deus, como disse o apóstolo Paulo, pelo tempo que eu vos ensino,
Deveria ser mestre. Vocês precisam que a gente volte a ensinar tudo. Então, muitas vezes a gente perde muito tempo, está ensinando aquilo que nós não deveríamos ensinar mais. Tem uma parte da Bíblia que diz assim: vamos deixar os ensinamentos sobre batismo, imposição de mãos, os rudimentos das coisas alimentares. Eles vão deixar essas coisas, não vão estar envolvidos. Se Deus permitir, não vamos voltar a falar dessas coisas. Nós vamos avançar, porque Deus, irmãos, Ele tem coisas inefáveis. Deus tem coisas grandes, é profundo o que Deus tem para a igreja. Mas muitas vezes nós temos que voltar, porque a gente percebe que as pessoas não estão entendendo aquilo que é tão fácil de entender, tão fácil de compreender. Então, o dever que temos, a necessidade. Hoje eu estava vindo lá de Antônio Lino, nós viemos de lá hoje. Aí estava falando lá para um pessoal lá de Jesus, e eu estava falando para minha esposa, a gente vê a necessidade das pessoas. Como que as pessoas são carentes de Deus? Porque elas frequentam, as pessoas, irmãos, estão numa religião. As pessoas são religiosas, e ali ela até, de alguma forma, passa alguns momentos de alegria, alguns momentos para esquecer as coisas da vida. Como em qualquer outras reuniões, né? Tanto lugar aí que oferece uma condição para a pessoa esquecer das lutas, dos problemas, das dificuldades. Nesse sentido, tudo bem. Mas salvação, nós estamos falando de salvação de vida eterna. As pessoas não estão precisando de ouvir a palavra de Deus. O profeta Amós que disse, né? Que chegaria um tempo em que as pessoas teriam fome, não de pão, sede não de água, mas do quê? De ouvir a palavra de Deus. Agora, uma coisa interessante, que tem pessoas que sentem bem com essa palavra e outros sentem mal. Estão entendendo? Paulo falou sobre isso. Para um cheiro de vida, e para aqueles que se perdem, cheiro de morte. Uns glorificam, exaltam, glória a Deus, aleluia, oh meu Deus, que beijo, que maravilha. E outros, aleluia, pegam em pedras por não entender e compreender. Então nós precisamos de quê? De avançar. Aleluia. Então este é o objetivo das células: convidar as pessoas para elas ouvir a palavra, e nós levaremos uma mensagem singular, uma mensagem, irmãos, aleluia, profética, uma mensagem para esse tempo, porque em cada tempo Deus tem um mensageiro, sim ou não? Não foi sempre assim? Sim ou não? Eu sempre digo, aleluia, Deus nos trabalha de restauração, Deus tem um mensageiro. E os irmãos podem observar que as coisas vão indo e sempre está faltando alguma coisa. Mas a Bíblia diz que o Senhor deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como doutores e mestres, tendo como objetivo que todos cheguem à unidade da fé. Todos passam a crer de uma forma unânime. Todos chegam à unidade da fé. Fé é crer. Fé é crer. Amém? Fé é crer. Que todos possam crer de uma forma unânime. Porque você vai falar sobre uma coisa, você não vai ter divergência. Porque a pessoa tem a mesma fé. Você vai falar sobre, porque a palavra de Deus é a mesma, a Bíblia é a mesma, então não pode ter divergência de fé. Quem está compreendendo, amém? Como objetivo é que todos cheguem à unidade da fé, e a Bíblia diz: se não sejamos levados como menino inconstante para o vento de doutrina. Está onde? Efésios capítulo 1, versículo 11 ali a seguir, não é isso? Dá uma olhadinha aí, os irmãos verem. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo é esse. Então o Senhor levanta com este objetivo. Qual o objetivo? Que Deus, aleluia, dá o ministério. Ele tem um objetivo. Por quê? Deus quer que todos
chegamos à unidade da fé. Aleluia. Quem encontrou aí o texto? Quem encontrou o texto? Diga amém. Quem está procurando, diga aleluia. Então veja aí, Efésios, capítulo de número 4, versículo 11. Efésios 4, 11. É ele que deu. Agora tem um problema aqui, irmãos. Uma coisa simples, mas é muito importante nós entendemos. O Senhor deu, mas o homem também levanta e unge também doutores e mestres, pastores, evangelistas e pessoas de ser profeta também, de ser apóstolo também. Não é assim? O homem também levanta essas pessoas. Mas aquele a quem Deus levantou, nós temos nomes. E nós precisamos ver o que eles ensinaram, para que nós possamos ensinar as mesmas coisas. Porque o seu ensino é diferente, e julgo ser um apóstolo, sou apóstolo, mas não sou levantado como aqueles que foram levantados. Porque o Senhor Jesus, Ele não é Deus de confusão. Ele não vai mandar nesse período de graça alguém ensinar uma coisa sobre isso aqui, assim, e depois no outro mesmo período levantar outro para ensinar diferente daquilo que ele mandou aqueles ensinar. Por isso que Paulo disse que deveríamos considerar maldito, anátema, qualquer pessoa que pregar, ensinar diferente do que eles ensinaram. Paulo disse: considerai maldito, anátema. E aí que nós começamos a ter inimigos, porque quando nós afirmamos aquilo que está escrito, as pessoas dizem: mas vocês estão julgando? Não, nós simplesmente estamos crendo no que está escrito, e nós afirmamos, e nós dizemos, segundo as escrituras, que todo quanto não prega o que Paulo pregou é anátema, porque Paulo disse que devíamos considerar anátema, e ele afirma ainda dizendo: ainda que seja um anjo, que vem um anjo do céu e prega um outro evangelho. O evangelho é composto por doutrinas, por ensinamentos. Amém? Então a gente começa a olhar e ver assim, irmãos, que o mundo está no maligno. As pessoas estão mergulhando ali num abismo profundo. Tem a parte da Bíblia online. Mas está entrando coisa da frente aqui. Aí, Quando entra aqui, ó, eu vou procurar o dedo aqui, já entra isso aqui, ó. Aí não tem como entrar. Mas quem achou o texto? Amém. Leia para mim, fazendo favor. Pode ler. Qualquer irmão, qualquer. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pode continuar, fazendo favor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Que é a igreja, né? Vai. Pode continuar. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, na medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Os irmãos, vejam bem, qual o objetivo? Ele diz: até que todos chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento Filho de Deus. Aí ele vai citando o porquê, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por homens que falam mentiras, tendo a sua própria consciência cauterizada. Amém? Própria
ter consciência cauterizada. Olha como, irmãos, aleluias, é interessante. Vejam como é interessante. Unidade da fé. Até que todos chegamos à unidade da fé. Qual o objetivo, então? É que todos cheguem à unidade. Possam crer de uma forma igualitária. Amém? Quem está compreendendo, amém? Chegue à unidade da fé. Para que as pessoas não sejam como meninos. Porque um menino, por exemplo, ele pode ser raptado por causa de uma bala, né? Porque ele é criança. Então as pessoas, para raptar uma criança, elas usam o quê? Aquilo que a criança mais gosta. Aquilo que a criança mais gosta, ela vai usar. Não é assim? Por quê? É uma criança, ela não tem discernimento, ela não tem entendimento das coisas. E a Bíblia fala que essas pessoas, esses homens também que viriam, elas arrastariam as pessoas, essas crianças, essas pessoas que agem como criança, não está falando no entendimento, lógico, mas o objetivo de Deus dá um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outros para doutores e mestres, é que todos cheguem à unidade da fé e não sejam assim. Então Deus se preocupa, certo? Deus está mostrando o quê? Eu me preocupo. Me preocupo com o quê? Eu me preocupo com o quê? Eu me preocupo com a minha igreja. Eu me preocupo com a salvação de meus filhos e filhas. Mas tem pessoas, irmãos, que elas não querem isso. Estão entendendo? Elas não querem, elas não querem, porque não. Mas muitas delas é porque nunca ouviram. Então o objetivo dessas células é que essas pessoas ouçam. Filho, pode brincar, tá bom? Fica quietinho. Quietinho, tá bom? Estou de olho em vocês. Amém? Então os irmãos vejam bem. E a mãe aproximou agora de vocês. Olha para trás aqui, tá? Olha. Agora, o bicho pegou, hein? Fica quietinho, né? Tá bom. Nós também já vamos parar, tá bom? Talvez Deus usando assim, vai fácil para ele já parar, porque tá lá. Todos ficam, né, Jesus? Mas nós vamos estar encerrando já. Mas, irmãos, a importância de nós, aleluias, fazer o trabalho. Fazer o trabalho. Eu ia, inclusive, fazer uma reunião, mas nós temos dificuldade, por exemplo, assim, em unir todas as pessoas num único culto. Às vezes tem culto que vem pessoas, ou parte do outro não vem, tá, e a gente percebe que está revezando. As pessoas revezam, né? É que também é muito culto na semana, no mês, né? 4 cultos no mês é muito, né? É muito. A gente sabe que é muito culto. Mas se os irmãos quiserem, já vai continuar com os 4 no mês. O que os irmãos acham? Tiramos alguns ou não? Porque se não for para as pessoas virem, vamos tirar mais, vamos diminuir, vamos fazer um por mês. Quem sabe vem todos, né? Amém? Nós estamos perdendo para a igreja católica. Na igreja católica estão tendo agora 3, 4 cultos por semana. E está lotado lá adorando Maria e Aparecida. E as pessoas estão até falando em línguas lá, hein? Estão se alegrando bastante, adorando a Maria Aparecida, falando língua, pulando e tendo força, superlotando. E muitas vezes os crentes que querem morar no céu, vai morar no céu da boca da onça, irmãos. Um crente, irmãos, que não consegue, irmãos, um crente que simplesmente não consegue, crente vazio, crente com problema espiritual. E a gente precisa entender. Veja bem, no culto, eu sempre falo, oração, primeira oração, abre o coração para Deus. O momento do louvor é aquele momento de abrir o coração para Deus. É um momento de louvar, de exaltar, porque ninguém tem que dar satisfação a ninguém. O momento da palavra é um momento de ensinamento. Estou entendendo? É um momento em que a gente precisa de tranquilidade, a gente precisa de uma calmaria, a gente precisa de o máximo de atenção
para a gente entender, para a gente alcançar os objetivos. O quê? Salvação. Tudo bem. O que eu quero mais? A cura. Eu preciso entender. Se vamos falar de cura, eu preciso entender o que eu tenho que fazer para mim receber uma cura, receber outro tipo de bênção. Se o negócio é salvação, eu tenho que prestar atenção para ver o que eu tenho que fazer para me ser salvo. Porque não é todos que dizem ser salvo que será salvo. Não é todos que dizem que está servindo a Deus, verdadeiramente está servindo a Deus. Então nós precisamos atentar para esses fatos. E na célula, então eu quero repetir aqui. Aí tem pessoas que vão dizer assim: ah, pastor, se é essa condição, eu tenho que convidar. Eu que tenho que convidar. Sim, eu estou disposto a ir. Inclusive lá em Antônio Olinto, que é muito longe daqui. Mas eu não tenho como ir a Antônio Olinto evangelizar para levar as pessoas para depois fazer o culto. Amém? Então, as pessoas que querem, o trabalho delas é convidar as pessoas. Convidar as pessoas para ir. Agora, não importa se você vai fazer o trabalho, vai 2 pessoas, 3, 4, 5, não importa a quantidade. For uma pessoa lá, nós vamos fazer a obra de Deus com alegria. Quem está compreendendo? Diga amém. É a mesma coisa que 1000 pessoas. Uma pessoa, uma alma salva, irmãos, vale mais que 1000, 2000, 10.000 que vai para o inferno. Mas assim, faça o trabalho, faça a obra, trabalha, porque uma célula, irmãos, morta, ela não multiplica. Esse é o conceito de célula. Não é simples? Porque o corpo, a célula está onde? Num corpo tem células, não é isso? As células se multiplicam, não é isso? Uma célula morta se multiplica? Hã? Não, né? Veja bem, a igreja não é um corpo? Sim ou não? Sim. E as pessoas que não produzem, não multiplicam? Ela é uma célula morta. A célula morta não multiplica. Mas a célula que é viva, ela tem que multiplicar. Então uma pessoa que está viva no corpo, ela está ativa no corpo, ela tem que multiplicar. Ela tem que se dispor em fazer o trabalho, entendeu? Então vamos fazer o trabalho, tá? Faça o trabalho. Eu tenho certeza, irmãos, que dentro de pouco tempo nós vamos ter que sair desse lugar, porque nós não vamos, aqui não vai comportar mais as pessoas. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Quem crê que isso vai acontecer? Então o trabalho de célula é muito importante, tá? Eu vou estar falando no grupo, tá? Eu vou estar conversando no grupo. Não está de repente fazendo aquela, como é que faz lá? Live. Mas live não é uma que as pessoas participam.